Bom dia. Na paz. É muito bom estar de volta, sempre com as ordenanças do Pai, né? Então, por ordenança dele, nós ficamos um período em silêncio, mas esse silêncio não absteve de nós estarmos diariamente aqui no monte, que vocês já conhecem, né? Que é onde a gente faz as orações, né? As intercessões, os pedidos de oração de tantos amigos, né? E que a gente agradece muito pela participação de todos. A confiança A também. confiança, né? E é um trabalho de muita responsabilidade, porque a gente trabalha para Ele, né? E de muita alegria também, né? Porque é uma honra poder dedicar a nossa vida e da nossa família para a honra e glória do nome dele, aguardando o retorno do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, nesse período também nós continuamos sempre em estudo, né? Então tivemos outros estudos que no momento pertinente nós estaremos colocando aqui a partir do momento que ele autorizar, mas foi muito produtivo, né? Esses 49, 50 dias aí, ou um pouquinho mais, né? Que foi focado nos estudos do calendário bíblico, né? Só para dar uma pincelada, e de tudo o que envolve quando você anda no calendário correto celestial. Então, tem muito entendimento para ser passado sobre isso. E assim que a gente conseguir amadurecer isso, né? Porque a gente também está aprendendo, está colhendo isso agora. Aí provavelmente ele vai permitir que a gente venha aqui. Sim. Não só dar o nosso testemunho de como tem sido viver de acordo com o tempo de Deus, como também de compartilhar esse conhecimento de forma mais profunda, né? Mas, ao pedido dele, no dia de hoje, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, já estamos no meio do ano, né? Com um tempo frio, né? A gente deve estar com uns 12, 13 graus aqui, tá gelado, tanto que tá todo mundo de blusa aqui, meio encolhido, e úmido, né? Chuva aqui em São Paulo e tal, mas é a natureza, né? E o Pai é tão bondoso que ele deu essa estiada, essa parada da chuva, exatamente para a gente poder vir até o jardim e fazer a gravação que ele pediu. E a pedido e ordenança dele, nós vamos iniciar capítulos por capítulos, de histórias por histórias, a iniciar de Gênesis, né? Então, primeiro capítulo de Gênesis é sobre a criação do universo e da raça humana. Eu vou ler de forma bem pausada, bem tranquila, para a gente conseguir saborear cada versículo, né? Porque na leitura da Bíblia existem muitos códigos que podem ser revelados para cada um de forma personalizada. Então, quando a gente lê, o Senhor fala com a gente sobre determinados assuntos. Para quem está escutando aí do outro lado, ele vai falar sobre outras coisas que diz respeito a você, né? Então, ele nos indicou a interferir o mínimo possível. Por que eu falo o mínimo possível? Porque em alguns termos dessa tradução podem não estar, né, fiéis à tradução do original, do hebraico. E distorcer o sentido da mensagem, né? Então, na medida que a gente consegue também estudar a respeito disso, receber esses ensinamentos de outros irmãos e tal, a gente vai compartilhando, mas é o máximo que a gente tem que fazer. Diferente de outras épocas em que nós, sabe, colocávamos muito
testemunho junto com a leitura da palavra, ele nos recomendou apenas a leitura nesse momento. Sim. O que não impede depois a gente ter outros conteúdos, outros vídeos, onde sim, a gente vai colocando vivências, né? Mas esses vídeos de leitura, eles precisam ser puros e objetivos, ok? E agora, né, só guardando, né, que o Velho Testamento é o Pentateuco, né? A Torá. A Torá, ou são vários nomes, né, que significam basicamente a mesma coisa, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram designados para ser publicado. Não que não existam outros tantos inúmeros livros escritos por vários que viveram naquela época com as suas opiniões e as suas visões. Mas estes foram os escolhidos porque falavam a mesma linguagem, mesmo com pessoas de tempos e locais diferentes. Né? Fora que a Bíblia como um todo, ela é uma coletânea para anunciar a vinda de Cristo e depois relatando, né, a passagem dele por aqui e a volta dele. Então, é toda uma obra, né, com o objetivo de esclarecer e deixar fixado, firmado para nós o plano de redenção, né? Tudo que está fora disso não necessariamente está errado ou deve ser descartado, assim como tem muitos livros, né, de irmãos que sim foram inspirados pelo Espírito Santo também, mas não se trata da Bíblia porque essa obra aqui ela tem um objetivo muito maior, né, para nós todos que somos cristãos. E tudo que é feito, quando Deus coloca a mão, nada interfere. É do jeito dele. Né? Então, aqui, apesar de traduções milenares, né, é do jeito dele. E por essas e outras que a gente sempre indica, peguem outras traduções sérias, leiam, e estudos, principalmente estudos relacionados à cultura, à tradução de língua hebraica, né, grega, que foram as linguagens iniciais escritas, e as traduções verdadeiras e não aqueles dialetos que são colocados para que um ou outro termo que foi colocado lá atrás seja amenizado ao longo do tempo, conforme as culturas novas, as educações novas, basicamente é isso. Mas né? a gente também consegue driblar muito disso quando antes de começar a ler, a gente convida o autor, né? Sim. Então, nós sempre fazemos uma oração aqui antes e o Senhor, ele vai nos ajudando, né? Olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Olha, estuda um pouco mais sobre esse assunto né? E é incrível como, de repente, aquilo que ele quer que a gente preste atenção, o conteúdo chega na gente. De alguma forma ele chega, né? Para complementar ou para corrigir e assim por diante. E como ali já disse, muitas vezes diferentes parágrafos ou termos saltam aos olhos de diferentes pessoas. Por quê? Porque está dizendo a chave que o Espírito Santo tem para aquela pessoa, naquele momento, né, que precisa ser aberto. Então foram quase uns 10 minutos só de introdução aqui para matar a saudade, né? Mas vamos para a leitura. Vamos lá. Então, a criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água.
Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Gente, eu tô lendo uma Bíblia para crianças, tá? Ele pediu, ele falou, eu quero que você leia essa. É uma linguagem bem simples. Bem didática, né? Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom, e em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. Então ele falava e as coisas aconteciam. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas, e Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. E essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia, a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim, Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Observe, como nós, né? Então, não aí, é singular, é plural. É plural, Deus é plural. Aí já está falando sobre a Trindade, Deus, Pai e Espírito Santo. Ou seja, Jesus participou de tudo desde o início. Bom, assim, deu. Agora vamos. Perdão. Seres Tá. humanos. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão.
Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Então, assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Esse aqui é um comecinho do capítulo 2 também, tá? Mas como fazia parte do contexto, a gente vai até o final. Aí é importante observar que Deus não cansa, né, gente? Não. Essa palavra aqui, quando a gente vai para o original, ela tem um sentido de contemplação. O que não muda o sentido do 7º dia, que é um dia sagrado para Deus, né? Então, quando algumas pessoas pensam que a guarda do 7º dia como um dia sagrado, né? Só diz respeito ao povo que Deus escolheu? Não, porque aqui ele ainda não tinha falado sobre Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas na criação do universo ele já tinha instituído esse dia como um dia sagrado. E uma coisa interessante dessa tradução aqui, principalmente por ser infantil, né, para criança e tal, é que ele não fala diretamente de Adão e Eva. Ele fala: vamos criar os seres humanos que vão povoar a terra, né? Então, dentro de todo esse contexto, existem traduções específicas e existem traduções que são abrangentes. Aqui ele está abrangendo muito, né? Mas o que nós sempre dizemos: vão buscar as palavras mais antigas, as traduções mais próximas das primeiras escritas originais, né? E pedir ao Espírito Santo sempre uma visão mais limpa possível daquilo que o Pai quer que seja revelado para nós. Porque tem coisas que, assim como lá em outros livros, né, a gente vai ver que há tempo para tudo e que Deus diz que para alguns o que ele fala e o que ele mostra vai ser aberto o seu entendimento e a sua visão e o seu ouvido, mas para outros a visão, o entendimento e o ouvido vão estar fechados. Então, por mais que seja dito, eles não vão compreender. Nós vamos ler aqui em Gênesis também, até para corroborar com essa questão do 7º dia, já gerado aí na criação, que quando o povo está no deserto, né, que o Senhor está ali tirando eles da escravidão para levar para a terra prometida, o Senhor ele enviava o maná, né? Que era o pão do céu. A comida caía do céu. E no 6º dia o maná caía em dobro, para que no 7º eles não tivessem que ter esse trabalho de colher o maná e pudesse contemplar a criação junto com o Senhor, né? Porque na escrita, né,
não interferindo a explicação, mas na escrita, o maná caía no amanhecer, ou seja, as pessoas tinham que acordar cedo, de madrugadinha, onde o sereno está caindo quase, e recolher tudo o que estava ali, porque ele não durava, ele acabava estragando o que ficava ali, com a vinda do sol, até porque estava no deserto. E na sexta-feira era o único dia que não estragava, né? Exato, né? Porque em todos os outros, o que se recolhia ia para dentro das barracas, das cabanas, né? Das tendas, no caso, e era para ser consumido naquele dia. Quem guardasse para o dia seguinte, ele estragava. Exatamente. A não ser na sexta. na sexta para o sábado. E isso também nos traz a questão da provisão do Senhor, né? Quem vive sobre a provisão do Senhor é um dia de cada vez, né? Não dá para guardar, não. E é natural que a gente faça uma leitura aqui e faça todas as correlações, porque a Bíblia ela conversa entre si em vários livros, mesmo principalmente no Novo Testamento. Ela é todinha, né? Tem muitas correlações. Então, obrigada, Senhor, né? Pela oportunidade de retornarmos aqui às gravações. Da gente falar sobre esse tema da criação do mundo, que é maravilhoso. Obrigada por ter criado esse mundo para nós, né? Por estarmos aqui e por podermos guardar o seu sábado, né? Para contemplarmos a criação contigo. E, enfim, quem tiver qualquer dúvida, né, quiser conversar sobre essa temática de hoje, manda uma mensagem, né, que a gente adora trocar ideia. Uma coisa que ele pediu para lembrar é que nós vamos fazer essas gravações de segunda a sexta, na parte da manhã, né? Isso. No sábado ou no final de semana, nós continuamos com os nossos estudos, peregrinações, missões e tudo mais que ele já nos fez esse compromisso e a incumbência que nós temos com ele. Mas nos sábados, até lá, nós vamos criar grupos, né? Grupo de homens e mulheres, né? Onde nós dois estaremos revezando, né? Então, a cada 15 dias, o grupo de homens e o grupo de mulheres vai estar revezando, sábado sim, sábado não, para conversas, explicações e aprofundamento das palavras que foram lidas e de outros temas que eventualmente possam vir a surgir. Para a gente conseguir aprender junto. Exato. Por quê? A gente tem aqui uma visão e um estágio da nossa caminhada com Deus. Aí vem um outro irmão que traz uma coisa mais profunda. Uau, eu vou estar aprendendo com ele, né? Um outro irmão que, poxa, tá dando os primeiros passos ali. Aí a gente já consegue se juntar para ajudar também, né? Muitas vezes a gente compara essa jornada com o Senhor como se estivesse descascando uma cebola, né? Então, o que hoje para mim pode ser uma verdade absoluta, amanhã essa casca cai e a gente enxerga de outra forma, porque a gente já está mais maduro, entendeu? E isso se faz muito através da comunhão, né? Ele, tanto que é uma ordenança dele, que a gente comungue, né? Que a gente viva como igreja, que a gente interaja com os irmãos na fé para crescermos juntos. É diferente do olhar religioso, onde eu tenho que ir num lugar, né, específico, num templo, para que isso aconteça. Não necessariamente, isso também é muito bem-vindo, né? Mas essa comunhão, ela pode ser feita aqui pela internet, ela pode ser feita um indo na casa do outro, fazendo cultos no lar, pode ser feita se eu for pregar num ônibus, né, na praça e conversar com os irmãos na rua sobre a palavra de Deus. Então, onde tem ser humaninho
interagindo com o outro, falando sobre Jesus, falando sobre a palavra do Senhor, né? Sempre com uma posição de humildade, de que eu não sei tudo e eu estou o tempo inteiro aprendendo, graças a essa troca, nossa, só bênção. Onde 2 ou mais estiverem falando sobre Meu mim, nome. eu estarei. Exatamente. Né? E a pregação da palavra, assim como está descrita, né? A tempo e fora de tempo, em locais interessantes, eu vou usar terminologias modernas, em locais legais e não tão legais, né? Ou seja, com pessoas que aceitam e pessoas que Pode ter alguma não resistência, estão muito afim, né? Lógico que a gente não vai forçar, até porque essa não é a nossa tarefa, essa é a tarefa do Espírito Santo. E não força, né? Só ele que converte. Nós não convencemos ninguém e Deus não quer forçar nada a ninguém. Aliás, quem vem com os 2 pés na porta é o inimigo, né? Para destruir e tudo mais. Né? Agora a gente vai ter que encerrar, senão o tempo do vídeo... Então é isso. Gente, obrigado. Encerra. Estamos felizes e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos retomando aqui. Né? Fiquem com Deus e até a próxima. Amém.